Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai seguir aqui a nossa viagem explorando Tordesilhas, Sabres e Caravelas, RPG nacional da Universo Simulado. A gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, separando tudo que foi interessante e importante para dar uma ideia geral a respeito do cenário, das regras, da pegada do jogo, para vocês que estão conhecendo aqui junto com a gente esse RPG. Então olha só, quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Tordesilhas, com tudo que a gente já fez sobre o jogo, para você assistir com calma, tranquilo e depois seguir viagem junto com a gente. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e faz parte da nossa tripulação, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos falar aqui do capítulo 8, A Bússola da Aventura. Na verdade, esse capítulo, de uma maneira geral, ele é um apanhado de tabelas de geradores de ideias, o baú de ideias, como ele coloca aqui em algum momento no capítulo, que vão ajudar aqueles que gostam de ter jogos mais aleatórios, ou seja, quem gosta de decidir tudo na sorte, ou até mesmo gerar aventuras de maneira aleatória e também conforme a história vai seguindo. Ou seja, se você e o seu grupo gostarem, vocês podem ir criando a aventura conforme vocês vão jogando, tá? Existem mecânicas aqui específicas para isso. Esse capítulo, na verdade, ele é bem didático a respeito de como é que você vai montando todo esse quebra-cabeças, e formando os episódios ali de maneira totalmente aleatória enquanto vocês vão jogando. Então, nosso objetivo hoje aqui é justamente dar uma passada geral por esse capítulo e mostrar como é que isso funciona para vocês. Então, olha lá. O capítulo ele vai começar, na verdade, falando sobre o oráculo. Quem está acostumado com jogos solo já está bastante familiarizado com essa palavra, né? O oráculo geralmente é aquela ferramenta que você usa para decidir alguma coisa quando você não tem a presença do mestre, né? Então, se você está jogando sozinho, você faz uma pergunta geralmente com uma resposta sim ou não, joga um dado ali e dependendo do resultado, dependendo do número ou do intervalo, aí vai variar de jogo para jogo, você tem essas respostas mais simples. O Tordesilhas, ele dá um gostinho a mais nisso aí, da seguinte maneira, olha só, você vai jogar o D20, que é o dado padrão que a gente usa aqui no Tordesilhas, e vai interpretar da seguinte maneira, se você tirar 10 ou menos, será não a resposta. Se você tirar 11 ou mais, será sim, mas aí é que vem o detalhe. Se você tirar entre 15 e 20, você vai ter um resultado sim e mais alguma coisa vantajosa, tá? E se você tirar 5 ou menos, você vai ter um não e alguma coisa, claro, que você já está imaginando aí, desvantajosa. Então quem quiser pode usar o oráculo a partir dessas diretrizes aqui que o livro dá. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas a gente está jogando aqui em grupo, a gente não está jogando sozinho, vou precisar usar esse oráculo? Depende. Por exemplo, quando eu estou narrando, às vezes os jogadores vêm com algumas questões, eu consigo isso, eu sei isso, onde é que está aquilo, ou eu consigo encontrar alguma coisa nesse sentido, e eu geralmente deixo isso a cargo da sorte. Joga um dado aí, para o ímpar, ou alguma coisa assim. Nesses pontos específicos, você pode usar o oráculo para deixar as coisas mais aleatórias. Então, você, narrador, não precisa, de fato, fornecer todas as respostas para o que os jogadores perguntam. Você pode deixar algumas ali a questão da sorte, mais aleatório. E o próprio livro coloca aqui que a maioria das perguntas feitas não deve ser respondida através do oráculo, tá? Você tem os outros testes que você pode fazer, para definir se os personagens conseguiram ou não determinada coisa, mas especificamente aqui e ali, quando você enxergar uma possibilidade de deixar alguma coisa a cargo da sorte, você pode utilizar o oráculo segundo essas diretrizes. Seguindo adiante aqui no capítulo, a gente vai ter o segundo tópico, que vai falar aqui, olha, do gerador do episódio, buscas e tramas. Nessa sequência aqui, a gente vai ter várias dicas de como você pode gerar uma aventura completa de forma aleatória. Então ele vai dar aqui 5 passos que você vai seguindo e vai montando a aventura. Aqui é que eu visualizo, na interpretação que eu fiz aqui a partir da leitura, uma grande oportunidade de você ter de fato uma narrativa compartilhada com os jogadores, com os personagens interagindo ativamente para ajudar o narrador na decisão de algumas coisas. E isso vai gerar algumas dinâmicas de jogo que, no meu entendimento aqui do tópico, podem ser bem interessantes. Mas vamos lá, vamos seguir cada um desses passos. O primeiro que ele diz aqui, olha, é a etapa 1, são as palavras-chave. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Crie ou sorteie, tem uma tabela mais lá para trás com isso, de 3 a 6 palavras ou expressões que serão contextualizadas na narrativa do episódio. Podem ser nomes, pistas, itens, fenômenos, tramas, ou podem ser introduzidas no jogo através daquela manobra intervenção, que a gente comentou lá no vídeo sobre regras, que é quando você vai colocar uma trama negativa, que vai afetar você ou o grupo, e em troca você vai ganhar ali um triunfo, que é aquela moeda para você interferir no jogo também, ou
2 pontos de vida. Então, como é que eu vejo esse desafio aqui? Vocês vão sortear ou escolher essa quantidade de palavras e ao longo da história, vocês vão tentando encaixar isso de alguma forma. E aqui o livro, só para finalizar, ele vai dar uma recompensa, olha só. Quando 3 palavras-chave são contextualizadas, os participantes receberão um triunfo ou mais 2 pontos de vida. Ou seja, é como se fosse, na interpretação que eu estou fazendo aqui, um desafio para aquela aventura. Durante a duração dessa aventura, vocês vão precisar contextualizar e inserir aqui na trama de alguma forma essas 6 palavras ou essas 3 palavras. E a cada 3, vocês vão ganhar essa recompensa aqui. O livro, claro, dá um exemplo, né? Para tudo que ele vai colocando aqui, ele vai exemplificando depois para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona na prática. Mas eu achei uma mecânica interessante e quero ver como é que ela funciona na mesa. Na sequência, a segunda etapa nessa geração de episódio aí aleatório seria a busca. A busca é o objetivo principal do episódio, né? E aí você vai ter aqui uma frasezinha, né, que ele vai dar aqui para você completar com palavras que você também vai sortear em tabelas que estão lá no final do capítulo, tá? Mas o objetivo dessa etapa é justamente gerar o mote, né, da aventura. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que procurar alguém, têm que resgatar alguém em tal lugar, alguma coisa assim. A partir das palavras sorteadas, vocês vão encaixando aqui e montando a frase. Aqui ele vai dar também a ameaça principal, que você vai sortear aqui. Tá? Então vocês vão ter que proteger, esconder, resgatar, não sei o quê. E a ameaça principal, qual é que vai ser? Você sorteia aqui. Uma organização ou um país, uma magia ou uma maldição, um monstro ou um vilão. Ou seja, ele vai te dando aquelas ideias iniciais para vocês irem em conjunto, como eu estou visualizando aqui, né? Irem lapidando essas informações e criando o clima da aventura. Avançando para a terceira etapa, a gente vai ter, olha, as cenas. Ou seja, ele vai te dar uma ideia aqui, olha, de o local onde aquilo vai acontecer, onde cada uma das cenas vai acontecer. E ele vai te dar aqui alguns exemplos, e para cada exemplo você vai ter uma tabela para sortear também, né? Eventos. Então você vai ter aqui, olha, tipos de cenas são nas cidades, tá? Cenas de exploração, que podem ser numa masmorra ou em algum território, né, desconhecido. Vocês podem estar navegando enquanto essa cena rola, ou vocês podem estar em algum país. E cada país vai ter as suas próprias tabelas com tramas para serem geradas. Ou seja, cada um desses pontos ali que vocês vão escolhendo vão abrir um outro leque de opções que vocês vão, caso escolham fazer dessa forma, né, sorteando todas as informações para depois ir montando ali a história em conjunto. Na sequência, a quarta etapa seriam as tramas, tá? E ele diz aqui o seguinte, olha só esse trechinho. Toda cena terá pelo menos uma trama para representar os seus perigos e mistérios. Ela será sorteada na tabela, né, correspondente, dependendo do tipo de cena, né, que a gente comentou ainda há pouco. E aí você vai acrescentando aquilo ali. O objetivo das tramas, como a gente já viu também em vídeos anteriores, é deixar o jogo cada vez mais difícil e mais atraente. A trama é aquilo, basicamente, que você precisa suplantar. E aqui ele dá mais uns detalhes interessantes, olha só. Dicas de quando você deve sortear uma trama. Se liga aí. Sorteie uma trama sempre que adentrar uma cena. Beleza, ele já falou isso aqui. A trama vai ser como se fosse o obstáculo daquela cena específica. Também, quando a trama anterior deixa de ser uma ameaça, por exemplo, quando você passa por uma outra cena ou alguma coisa assim. Mas essa aqui eu achei mais interessante, olha só. A cada 20 minutos de jogo, coloque um relógio para despertar. Isso aqui eu acho que pode ser bem interessante se a galera comprar a ideia. Ou seja, como é que eu visualizo isso? O grupo tá rolando ali uma cena e tal, alguma coisa, já está resolvendo ali alguma situação, mas de repente deu aqueles 20 minutos ali, alguém vai sortear uma nova trama e um evento novo vai acontecer ali, e todo mundo vai ter que encaixar aquilo de alguma forma, e é um jogo que me parece mais dinâmico, né, mais voltado ali para ação, de repente, né, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e o grupo tendo que lidar com isso. Então, pode ser uma coisa bem interessante para quem gosta daquele tipo de jogo bem movimentado, que os personagens não têm tempo nem para respirar. E por fim, a quinta e última etapa nesse gerador de episódios é justamente, olha, o clímax. Ou seja, o desfecho, o final da aventura, ou pelo menos daquele capítulo. Porque olha só o que ele coloca aqui. Ele dá mais algumas diretrizes também de como é que você vai organizando isso. Olha só. Após um D6 mais 2 tramas, ou quando você conquistar a busca, você chega ao clímax. Ou seja, você tem 2 maneiras ali de chegar no final desse episódio, como o livro chama. Ou você atingiu, ou está próximo de atingir, né, o objetivo que foi definido lá na etapa 2, né, da busca, ou vocês podem combinar de fazer com essa contagem, né, através de tramas. Ou seja, vocês vão jogar um dado ali e vocês sabem que tem que resolver um D6 mais 2 tramas até chegar ao clímax. Isso aí vai dar um resultado que varia entre 3
a 8 tramas, ou seja, 3 a 8 obstáculos que vão precisar ser suplantados até que o grupo consiga chegar no clímax. Mas não termina aí, a gente está falando de ação, de aventura, de coisas incessantes. Então olha só, no final, quando vocês chegarem nesse clímax, você vai sortear ainda uma reviravolta para ampliar ainda mais esse clima de perigo e urgência. Então, chegou no clímax, não quer dizer que você conseguiu resolver tudo, você ainda vai sortear a tal da reviravolta. E no final das contas, no final de tudo, depois de resolvida ou não essa reviravolta, aí o grupo vai avaliar. Chegamos de fato ao final dessa aventura? Ainda ficou alguma coisa que precisa ser feita? Sobrou algum gancho ali pra gente continuar e seguir explorando? Então, de uma maneira simples e concisa, eu acho que o livro trouxe aqui uma série de ferramentas que possibilitam histórias interessantes, bem criativas, dependendo dos jogadores que você tem aí à disposição e que estejam a fim de jogar dessa forma, e pode ser, de fato, uma maneira interessante de conhecer e testar o jogo. Mas olha só, não pensa que acabou não, tá? Isso tudo que a gente falou aqui é só estrutura geral para você gerar um episódio inteiro, né? Uma sessão inteira ou uma aventura que vai se desdobrar em várias sessões. O livro vai trazer ainda, no próximo tópico, olha, recursos para as suas aventuras. Ou seja, o que a gente viu até então é só o esqueleto. Aqui ele vai descer em algumas outras minúcias, te dando mais ferramentas para utilizar durante a condução desses episódios. Ou seja, ele vai falar aqui, por exemplo, de armadilhas, como é que funcionam as armadilhas aqui no jogo. Você pode sortear também algumas coisas, né? Qual é o tipo de gatilho que essa armadilha tem, qual é o efeito da armadilha. Tudo tem tabela para você gerar ali na hora os efeitos das armadilhas e os gatilhos, tá? Você vai ter aí, olha, a questão do baú do tesouro aqui, né? Como ele coloca. Quando você chega no final dos perigos de um episódio, você vai ter a sua recompensa representada aqui pelo baú de tesouros. Então, o que tem nesse baú de tesouros? Você vai ter, por exemplo, aqui, moedas de ouro, você vai ter alguns recursos e você vai ter tramas também envolvendo os baús, tá? Então, você vai ter aqui as recompensas, né? Então, ele vai ter aqui uma quantidade X que você vai sortear também de moedas, de outros recursos que podem estar dentro dos baús e também tramas, porque esse baú pode estar, por exemplo, amaldiçoado, ele pode ser cobiçado por alguém, essa aqui é bem legal, ele pode virar areia daqui a 1 de 3 dias, ou seja, os personagens acham que saíram com uma recompensa e depois desse tempo tudo vira poeira. Enfim, então é um jogo que ele vai te dando muita coisa para você usar ao longo do caminho, tá? E claro, como eu tô falando aqui desde o início, tudo aleatório. Então se você gosta do improviso, tem um prato cheio aqui para você de opções. E tem mais coisa também, tá? Ainda não acabou. Tem aqui coadjuvantes, como é que você vai lidar com os coadjuvantes e tal, como é que você pode utilizá-los de uma maneira interessante. Se você estiver fazendo uma história, né, um episódio de exploração, olha, seja de um território ou seja de masmorras, né, ruínas ou alguma coisa assim, ele vai trazer aqui também uma subdivisão, vamos dizer assim, né? Então você vai ter aqui etapas de exploração se você quiser utilizar, tá? Essas regras são opcionais. Então você teria aqui na etapa 1 a descrição do local que os personagens estão explorando. Você teria na etapa 2 a trama geral, ou seja, qual é o fenômeno que está afetando aquela região que os personagens estão explorando. Por exemplo aqui, tá alagado, tá cheio de galhos e matos, é muito escuro, tem neblina e tal, tudo isso sorteado, tá? E você pode também ter as trilhas e cenas. Você pode definir, se quiser, uma quantidade X de cenas que vai representar que aquele local ali foi explorado. Então, por exemplo, vamos explorar aqui essa mata da ilha, vamos explorar aqui essa ruína que a gente encontrou, vamos explorar aquele galeão naufragado ali na praia. Para a gente conseguir varrer todo esse local, a gente vai precisar, por exemplo, de 1 de 3 cenas. Então, quando a gente passar por todas essas cenas, cada uma com as suas respectivas tramas, significa que aquele local foi explorado de uma forma mais completa. E claro, para a gente fechar aqui, se você quiser também, não podia faltar, né, não podia ficar de fora num jogo sobre piratas, a questão do mapa do tesouro, tá? Também é uma regra opcional, mas você vai ter aqui uma formulazinha, né, uma frasezinha, para você sortear aqui várias coisas para montar ali um mapa do tesouro que os seus personagens vão ter acesso. Esse mapa pode estar numa língua estranha, esse mapa pode estar incompleto, pode estar dividido em vários pedaços, ou seja, um jogo bem interessante nesse sentido das ideias que estão disponíveis, tá? Então, de novo, só para reforçar, quem gosta do improviso, quem gosta de jogar ali sem saber, sem ter a menor ideia do que vai acontecer pela frente, nem o narrador, aqui com certeza você vai encontrar muito material para usar. E só para a gente fechar aqui o capítulo, olha, o último tópico vai ser evolução. Como é que os personagens vão passar de nível? Como é que eles vão avançar aqui nas aventuras de Tordesilhas, tá? Então, basicamente, as diretrizes que o livro vai dar são as seguintes. Primeiro, a alcunha. O que é isso? Toda vez que um episódio termina, o personagem vai ganhar uma alcunha, um apelido de acordo com o que ele realizou ali durante aquela aventura, né? Então, por exemplo, aqui, aquele que mata dragões, aquele que engana até o diabo, né? Enfim. E aí, isso aí vai ser por
aventura, tá? Por sessão. Então, na próxima sessão, dependendo do que acontecer, o personagem ganha uma outra alcunha, tá? Um outro apelido. Isso aqui ainda não tá na questão do avanço de nível, é só um detalhe interessante aqui do jogo. Assim como a questão das conquistas também, tá? A conquista vai ser você adicionar um novo descritor, tá? Um novo objeto, uma nova aliança que você conseguiu formar ao longo do jogo. Por exemplo, tornou-se o chefe da guarda, tomou o navio do capitão, ou seja, os feitos do seu personagem também, né? Isso vai contando ali, não para a questão do avanço de nível, mas para a questão da construção do personagem. E agora sim, para a gente fechar o avanço de nível, como é que isso se dá? Segundo o livro coloca aqui, a cada 3 episódios bem-sucedidos, os personagens avançam um nível. Mas o que é que define se aquele episódio foi bem-sucedido para os personagens ou não? O livro vai trazer aqui uma regrinha geral, tá? Como é que vai funcionar? Para o episódio ser bem-sucedido, os participantes precisam cumprir pelo menos 3 das metas abaixo. Quais são as metas? Encontrar um tesouro, fazer uma descoberta importante, contextualizar as palavras-chave, olha aí, fechando aquela questão do desafio para o grupo, né? Explorar um local desconhecido e perigoso, ou simplesmente sobreviver. Não necessariamente vencer, tá? Sobreviver a uma poderosa ameaça. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa exploração aqui do Tordesilhas, tá? Vou mostrar aqui só as páginas finais do capítulo com todas aquelas tabelas que eu mencionei, né? Com dezenas de ideias para você ir introduzindo na sua sessão ali de forma aleatória e criativa junto com os seus jogadores, tá? E assim a gente fecha mais um capítulo aqui do livro. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias. Quem quiser seguir com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E a gente se vê na próxima resenha.